A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Desta feita estou aqui falando de uma praça, e por que não dizer, em frente à praça da igreja em que eu congrego, aqui no bairro 18 do Forte. Está ali a igreja, olha, a Adebra Sergipe. E estou aqui na Praça Maria Quitéria, uma praça muito antiga aqui no bairro, que foi reformada. Ela fica de frente aqui ao 28º Batalhão de Caçadores, e que nessa oportunidade eu vim até aqui para gravar uma mensagem para você. Você que nesta hora, você que neste momento, nesta manhã, nesse dia, pediu a Deus uma palavra, e que você abriu as suas escrituras e você não sentiu Deus falar com você. Você está passando por uma situação, por algum problema, e está dizendo: Senhor, fala comigo. Deus, envia alguém para me trazer uma palavra, uma mensagem. Talvez até você não esteja mais aguentando o momento que você está passando, talvez até você esteja sido afligido por alguém ou por alguma coisa. Mas eu senti de Deus de nesta manhã vir aqui gravar esta mensagem. E eu estou aqui no banco desta praça, e eu estarei lendo para vocês aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra, eu estava meditando nela aqui e me deu vontade de gravar essa mensagem, porque eu acredito que no fundo alguém esteja precisando dela. No livro de 1 Coríntios, amém, querido? O irmãozinho ali dizendo que Deus já falou com ele. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Amém, querido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, diz que não veio sobre vós tentação senão humana, porque em tudo na vida nós somos tentados, em tudo na vida nós somos perseguidos, e que na maioria das vezes são perseguições sem causas. Um grande exemplo de perseguição na palavra que nós encontramos é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio pregar o bem. Ele veio trazer Deus para o homem. Veio aproximar o homem de Deus. Ele veio religar o homem a Deus. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 10, que ele veio buscar, ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Mas a Bíblia diz que por conta dessa bondade, por conta deste intuito de curar, de libertar, de operar milagres, prodígios, maravilhas, ele foi perseguido, ele foi caluniado e foi crucificado. Nós conhecemos a história. Mas ele falou algo interessante. Ele disse que por amor ao Evangelho nós também seríamos perseguidos. Por amor ao Evangelho nós também seríamos caluniados. Por amor ao Evangelho muitos se levantariam contra as nossas vidas. E que isso aconteceu. Jesus não estava profetizando. Jesus estava falando o que sucederia. Porque isso aconteceu na vida dos apóstolos. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo. E tantos outros que foram mortos por causa do Evangelho. Mas aí você pode dizer, mas isso veio depois de Cristo? Não, no passado isso também aconteceu.
Se nós buscarmos na história, se nós voltarmos lá atrás, nós vamos ver que Davi foi perseguido pelos da sua própria casa. Davi foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Mas aí você pode dizer, mas o que levou a essa perseguição? Por que os irmãos de Davi perseguiam tanto ele? Ao ponto dele escrever, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que levou os irmãos de Davi a persegui-lo? Davi, ele vivia pelas campinas, pastoreando o rebanho do seu pai. Mas mesmo assim os seus irmãos não eram amistosos com ele. O que levara os irmãos de Davi a não ser amistosos com ele? Porque Davi era pastor de ovelha? Não. Porque Davi foi ungido a rei? Bem antes disso. Os irmãos de Davi já nem se comunicavam com ele. Ele era tipo um esquecido, um excluído da família. Mas você fala por quê? Porque Davi era um adorador. Davi, ele louvava a Deus com a sua própria alma. Trabalhava assim, ele pastoreava o rebanho do seu pai e defendia o rebanho do seu pai com a sua própria vida. Nós vamos encontrar aqui que Davi enfrentava urso, enfrentava leões, enfrentava lobos e ladrões, tudo isso para defender o rebanho do seu pai. Mas o motivo pelo qual os irmãos de Davi, e quem sabe até o seu próprio pai, o rejeitava, porque Davi adorava ao Senhor na beleza da tua santidade. Com seu instrumento de corda, ele adorava ao Senhor, ele buscava a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus busca verdadeiros adoradores. E o resultado de quem adora a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é derrubar ursos e leões que aparecem na nossa vida. O resultado de quem adora a Deus de todo o coração, irmãos, é derrubar ursos e leões que aparecem na tua vida para querer te tragar, para querer te destruir, para querer acabar com você. Havia um propósito na vida de Davi e o urso tentou acabar com esse propósito. O leão tentou acabar com esse propósito. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus e não anda na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. No Salmo 91 diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não será atingido, porque o propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Não importa se vai aparecer urso, não importa se vai aparecer leão, não importa se os da tua casa estão se levantando contra você, Deus te dará vitória e Deus te colocará naquilo que ele preparou para você. Eita, meu Deus! E Deus fez isso na vida de Davi. Davi chegou ao trono. Aos olhos humanos demorou um pouquinho, ou demorou muito, porque não era o tempo. As coisas de Deus só acontecem no tempo de Deus. Muitos estão procurando ou querendo coroa antes do tempo. Querer ser coroado antes do tempo. A coroa só veio na cabeça de Davi quando Deus disse: Davi, esse é o momento. Primeiramente você vai derrubar o gigante e depois você vai ficar no óleo, porque no tempo certo eu te colocarei sobre o trono. A Bíblia diz que ninguém que milita, está no livro de Timóteo, não é coroado se não militar legitimamente. Tem muita gente aí que está fazendo as coisas para agradar o pastor, para agradar o ministério. Não está fazendo por amor, não está fazendo por dedicação a Deus. E está querendo coroa sobre a sua cabeça. Davi era rei no lugar de Saul. Saul era um rei
ele tinha o título de rei, mas era um rei sem coroa. Era um rei sem autoridade. Era um rei que não tinha mais a presença de Deus na sua vida. Era um homem vazio. É tanto que não era o Espírito de Deus que usava mais Saul, eram espíritos malignos. Porque nós vamos encontrar na palavra que Davi ia lá para tocar a sua harpa, para que os espíritos saíssem da vida de Saul. Saul era um rei sem coroa. Assim é um monte de crente hoje. Assim é um monte de liderança hoje. Liderança sem coroa, sem glória, sem o Espírito Santo de Deus na vida. Homens vazios, palavras vazias, mensagens vazias, em que a igreja não sente mais o poder de Deus, o Espírito de Deus não se manifesta mais. Não há batismo, não há milagres. Israel mudou quando Davi se assentou no trono. Quando Davi, eita meu Deus, quando Deus disse Davi, é chegada a hora de assentar no trono, a vida de Israel mudou a partir daquele momento. Porque grandes prodígios Deus operou através de Davi quando assumiu o trono. Muita coisa Deus vai mudar na sua vida quando chegar a hora de você assentar o trono. Não queira assentar no trono antes da hora não. Espere a hora de Deus. Espere o momento de Deus. Que no momento certo Deus vai te dar coroa. No momento certo você assentará no trono. E Deus vai mudar a tua história. A história da tua família. Os teus negócios, o teu casamento. A tua vida ministerial irá mudar. Aquele dom que você perdeu, Deus te dará de volta. Quando chegar a hora de você assentar no trono. Espere como Davi. Saul tentou de todas as formas e maneiras acabar com a vida de Davi. Mas Deus escondeu Davi. Debaixo das minhas asas você estará seguro. E o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te proteger. Existe anjo de Deus acampado ao teu lado para guardar a tua vida, para esse momento. Ele vai chegar. Davi foi ungido a rei quando tinha em média de 14 a 15 anos, segundo historiadores. Mas somente aos 30 anos de idade ele assentou no trono. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o momento. Aquilo que Deus te prometeu, pode ter certeza, vai acontecer, vai chegar. Não importa se é no verão, não importa se é no inverno, mas aquilo que Deus te prometeu, vai chegar. Espere como Davi. Existe uma outra passagem bíblica que fala-nos acerca de José. A Bíblia vai dizer que Jacó teve vários filhos. Dentre os filhos de Jacó surgiram as 12 tribos de Israel. Mas a gente vai encontrar que os irmãos de José, que era o caçula, era o filho da velhice de Jacó, também não vivia uma vida amistosa com seu irmão mais novo. Aí você fala, mas por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os irmãos mais velhos de José aprontavam com seu pai. Faziam coisas erradas, era vida de pecado, era vida de desobediência. E Deus não tem propósito, não tem negócio com quem anda em uma vida de desobediência não, uma vida de pecado. E a palavra vai dizer que José lhe levava a má fama dos seus irmãos para seu pai. E que Jacó resolve fazer algo para diferenciar. Jacó resolve fazer uma veste diferente das que eles vestiam. Uma veste colorida. E por causa dessas vestes, os irmãos de José decidiram matar ele. Só por causa dessas vestes. Antes das vestes, era só aquela malquerência. Não falavam com José amistosamente, não falavam. Mas depois das vestes, decidiram matar a José.
Hoje estão tentando acabar com a tua vida por causa das vestes que Deus te deu. Antes as tuas vestes eram vestes de pecado, eram vestes manchadas pelo pecado, manchado pela prostituição, manchado pela iniquidade, pela vida de desobediência. Mas aí você levantou a tua mão aceitando a Jesus Cristo. O Senhor te deu vestes brancas, mais alvas do que a neve. Mas hoje, por causa dessas vestes, tem perseguido você, tem caluniado você. Se fosse os de fora, tudo bem, mas é os da própria casa que querem te matar, querem destruir os teus projetos, aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem almejado. Talvez até no teu coração você tenha dito: eu quero pregar o evangelho, eu quero ser um pregador, eu quero ser um cantor, uma cantora, eu quero fazer a obra. Por causa disso eles têm te caluniado, eles têm te perseguido, têm dito que você é um zero à esquerda, têm dito que você não vai galgar, que você não vai conseguir. Mas aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus colocou no teu coração, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você não vai morrer não. Eles podem até tocar em você, mas você não vai morrer. Porque a última palavra não é do perseguidor. A última palavra na vida do crente é a de Deus. Hoje as suas vestes são mais alvas do que a neve. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. É por isso que eles estão te perseguindo, porque existem portas abertas para você. Eita, meu Deus. Antes das vestes eram portas fechadas, mas agora existem portas abertas. Você está passando por portas que Deus está abrindo. Você vai entrar na cidade santa pelas portas. É por isso desta luta. É por isso dessa calúnia, dessa perseguição. É o diabo não querendo que você entre, que você galgue, que você conquiste aquilo que Deus preparou para você. Bem-aventurado é aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas. Você vai passar por estas portas, porque foi Deus que te prometeu. Tentaram matar José, mas aí Deus interviu. Porque aquele que tem chamada de Deus, aquele que tem propósito de Deus, ele não morre antes que as promessas de Deus se cumpram na vida dele. Tentaram matar José, mas Deus diz não. Enquanto não se cumprir aquilo que eu tenho preparado para ele, ninguém vai tirar a vida dele. Então foi o que fizeram, colocaram ele no buraco, dizendo: vamos colocar ele aí. Antigamente, naquela época, havia muitas cisternas, muitos poços que secavam e eram abandonados e jogavam lixo naqueles buracos. E foi justamente em um desses buracos que jogaram José, dizendo: ele vai morrer aí, no lixo, no pó, nos detritos. É o que estão pensando de você. Estão dizendo: ele vai morrer aí, não vai prosperar não. Ela vai se acabar aí, não vai progredir não. Vai morrer aí. Vai se acabar aí. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava trabalhando. Eles não estavam vendo, mas Deus já estava trabalhando para guardar e proteger José e levar José para onde Deus já havia preparado. E o que foi que Deus fez? Mandou uma caravana de ismaelita passar por ali. E do nada, eles viram aquela caravana dos ismaelitas e disseram: vamos vender ele para os ismaelitas. Não tinha como José sair daquele buraco, porque se tivesse, ele teria saído. Ele estava no poço, no lixo, no pó.
Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus que do pó levanta o pequeno. E do monturo, do lixão onde José estava, ele ergue o necessitado. E foram os próprios irmãos de José que tiraram ele de lá. Vai com os ismaelitas. Só que os ismaelitas estavam levando José para o endereço aonde Deus tinha promessa na vida de José. Estão achando que essa carruagem vai te levar para a morte, para a derrota. Mas essa carruagem que eles estão achando que vai te trazer derrota, é esta carruagem que vai te levar para o endereço da bênção, para o endereço da vitória. Porque foi lá na casa de Potifar que Deus honrou a José. Mas existe um segredo aqui que eu quero te contar. José era um sonhador. Ele era um sonhador. E que Deus revelara muitas coisas a José. E que tudo aquilo que José revelava, tudo aquilo que Deus revelava a José, ele contava para os seus irmãos. Ele contava para seu pai. É tanto que em um momento até o próprio Jacó, seu pai, vai duvidar daquilo que José falara. Nem tudo aquilo que Deus te revelar fale, meu irmão, guarde para você. Nem tudo aquilo que Deus te mostrar fale, guarde para você. Se Ele te prometeu algo, guarde. Guarde, porque existe alguém que está ouvindo. Existe alguém que vai querer atravessar no meio para que o sonho de Deus na tua vida não aconteça. Então guarde a tua palavra. É o que a Bíblia diz. Quando entrar no teu quarto para falar com teu Deus, feche a porta. Não deixe porta aberta, não. Feche ela. Feche ela. No milagre da viúva, o profeta mandou fechar a porta. No milagre na casa de Jairo, Jesus mandou fechar a porta. Então, se você quer milagre na tua vida, feche a porta. Feche a tua boca. Não diga nada para ninguém, é só você e Deus. Se Deus quisesse que os outros soubessem, Deus revelaria a outras pessoas. Mas é só você e Deus. Você quer milagre, não quer? Tem algo morto na sua vida que você quer que ressuscite, não é? Feche a porta. Amém? Feche a porta. Deus glorificou o seu nome na vida de José, no Egito. E que os irmãos de José, que desejaram a sua morte, tiveram que presenciar o manifestar de Deus na vida de José. Eles estavam olhando para José de cima para baixo, no buraco, no lixão. Mas lá no Egito, eles tiveram que olhar José para cima. Porque foi justamente no lugar altaneiro que Deus colocou José. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor te tomou por cabeça e não por cauda. Receba esta palavra. O teu lugar não é lá embaixo, não. O teu lugar não é no poço, não é na cisterna, não é no lixão. O poço, a cisterna, o lixão é só um momento, é só um ingresso para você chegar no Egito, aonde Deus te prometeu, aonde Deus glorificará o teu nome na sua vida. É apenas a passagem. Então continue adorando a Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Eu vou ler o versículo aqui de novo para que você possa lembrar de tudo aquilo que Deus tem colocado aqui no meu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatido, mas não destruído. Você pode até ter sido abatido, mas jamais destruído. Porque existem promessas de Deus na tua vida, na tua história. E pode ter certeza. É o que eu falei aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a prova também dá o escape. Deus vai te tirar.
e não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, desde manhã que Deus está inquietando-me em meu coração para trazer uma palavra. Eu não sabia que a palavra seria essa, tá? Eu quero dizer para você que o meu palco não é a igreja. O meu palco é o palco de Jesus. É o palco de João Batista. Aí você diz aonde, irmão? Nas ruas, nas praças, nos montes, aonde Ele me mandar ir, nas casas, famílias que estão destruídas, famílias que não têm mais ânimo para viver, casamentos que foram destruídos, desfacelados. É esse o meu palco para pregar o Evangelho. Eu quero agradecer a Deus e que o Espírito Santo de Deus continue falando mais forte em teu coração. Amém? A paz do Senhor e que Deus continue te abençoando.